calma, isso vai ver. Isso aqui vai ser. Ali um pouco da participação do grupo, Nossa! Quando tiver expresso, como é que vai ser a televisão? Como é que vai? Então, assim, a gente abriu, né, um espaço na internet, né, a possibilidade, que é no Quero mesmo fazer lá, porque você gosta, Eu vou entrar nesse prazer e ajudar a tem alguma pessoa que também quiser ver uma coisa que aí eu tenho uma coisa, eu tenho rápido, eu vou fazer a força, eu abri uma coisa que é então manda pra mim, eu vou levar uma referência dele, manda pra mim, e aí eu também vou assistir pra você. Bom, primeiro eu vou falar aqui a respeito de um evento que vai ter amanhã aqui na estação de trem, aqui na estação Cultura, que é a Feira Afromix, tá? Da meio-dia até as 9 horas da noite, né? Eventos, show cultural, música, barracas, uma série de coisas. Amanhã, a partir das meio-dia até as 10 horas da noite, tá? Que é esse evento aqui. O outro que eu queria falar também é a entrada franca, tá? Tá bom? Aqui é um prédio público, não se paga para entrar. E tudo que tem ali, do artista, tudo que vai acontecer ali é gratuito, a entrada é franca. Uma outra coisa também é assim, amanhã vai ser lançado ali esse roteiro, é um roteiro afro da cidade de Campinas, falando dos pontos de concentração da população negra, a Igreja São Benedito, a respeito da construção da catedral, que foram os negros que construíram, enfim, uma série de espaços na cidade que falam a respeito da época do Império, Brasil Império, né, Brasil, enfim, da participação dos negros nessa cidade de Campinas. Então isso aqui também amanhã vai estar ali para ser distribuído. Bom, uma outra coisa que eu queria falar antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Valdir Oliveira, eu sou pesquisador da história da comunidade negra aqui em Campinas, certo? Conheço esse rapaz aqui há quantos anos, né? Há uns 140 anos mais ou menos. Eu nunca joguei capoeira, mas eu pesquiso a capoeira, estudo, né? E a gente está sempre aí junto, né? Com o Mestre Marcão, Mestre Bill, Tarzan, Mestre Antônio, Godoy, né, que não pode esquecer de falar nunca dele, não pode esquecer de jeito nenhum. Ah, mas ele agora não é capoeira. Como não? Ele veio aqui falar que não é mais capoeira? Então ele continua sendo capoeira, tá? Mestre Godoy, nossa, pessoa fantástica, assim. Tenho muito inclusive prazer de ser inclusive. Não é ele que é meu amigo, eu que sou amigo dele, né? É assim dos mestres aqui também, sou eu que sou amigo dele, tá? Assim do mestre Marcão também, de todos eles, né? E eu acho assim que é muito importante a gente falar sobre a capoeira, né, sempre. E eu acho que é muito mais importante também o capoeira não ficar só na roda de capoeira. Estudem para saber o que é a capoeira, a sua origem,
quem fez, quem que continuou, quem que fez as lutas dentro da capoeira. Uma série de livros sobre a capoeira, de pessoas que nem são mestres, não são alunos, não são professores, mas escreveram, pesquisaram, escreveram. Por exemplo, o Carlos Eugênio tem um livro, A Capoeira Escrava, nosso livro fantástico. E eu decidi que nunca jogou a capoeira escrava, não tenho conhecimento disso, mas parece que não, mas é uma pessoa que estudou muito a capoeira. Eu acho que é muito importante isso, porque se a gente está dentro de uma coisa, eu acho que é importante a gente saber o que é aquela coisa. Porque senão fica difícil. Como que você vai falar da capoeira se você não sabe da origem dela, de onde ela veio, o que aconteceu, o porquê da capoeira, que antes do Brasil Império e Brasil Colônia era uma luta, era uma briga. Não era esse jogo de hoje, sim, mas era uma briga. Era, diz assim, a autodefesa dos capoeiras. Capoeiras que jogavam com navalha e tudo isso. Então, por quê? Porque eram perseguidos. Durante muito tempo nesse país, a capoeira foi perseguida. Foi quase que foi, não conseguiram extinguir. Fizeram de tudo, mas não conseguiram. Aqui em Campinas, por exemplo, tem o código de postura que dizia o seguinte: que todo preto que for pego jogando capoeira, 50 chibatadas e 4 dias de prisão. 4 dias de prisão e 50 chibatadas. E tem um outro artigo que diz assim: todo preto que for pego jogando público, aí então entrava uma coisa, então isso tem que sair. Aí eram 100 chibatadas e 8 dias de prisão. Quer dizer, então quer dizer, sim, existia também uma outra coisa. Se existisse batuque dos pretos, também, quem estivesse fazendo isso, batendo pandeiro, sei lá o quê, também ia o tronco. Quer dizer, então eles procuravam eliminar de qualquer maneira as origens da população negra. Que era o quê? A capoeira, o jogo de búzios, que eram os escravizados da África para cá. O batuque, o samba, que se originou de uma palavra chamada samba. Então são coisas que são coisas que fazem parte da população negra, dos escravizados. E às vezes eu falo muito de escravizado, dificilmente eu cito a palavra escravo. Por quê? Porque dizer que ninguém nasceu escravo. Já começa por aí. Foram escravizados. Aí sim, foram escravizados. As pessoas foram pegas na África, trazidas em navios para o Brasil e escravizadas. Então nunca existiu ninguém escravo, existiram escravizados. Às vezes na lei você vai achar a palavra escravo, mas isso é um termo de lei. Então eu estou procurando em todas as coisas sempre falar a respeito das pessoas escravizadas e não das pessoas escravas. Um artigo na revista de história da Biblioteca Nacional e tem uma gravura de 1822. Essa aqui, ó. 2 pessoas jogando capoeira. É uma gravura de 1822, quer dizer, e na época que o Brasil se tornou independente. Mas isso já existia, a capoeira já existia aqui, desde quando os negros vieram. Era um jogo, era uma dança, era tudo isso. Depois ela se tornou uma luta, da resistência dos negros contra a polícia. Aí então valia tudo. Valia navalha, valia porrete, valia conseguir na briga você já dar uma voadora no pescoço do cara e enfim, acabou a briga. Era o único meio dos negros conseguirem se defender através da capoeira. E ela veio, com o passar dos anos, ela veio vindo até chegar aos nossos dias. Que hoje tem aí os mestres, tem os professores, os contramestres, que estão aí, E uma coisa que eu sempre digo é assim: a capoeira para mim é alicerçada em 3 coisas: hierarquia, respeito e humildade. São essas 3 coisas que eu acho que é a base da capoeira. Eu acho que sem essas 3 coisas, eu acho que não existe capoeira. Se não existia a hierarquia de quem? Olha, do mestre, do professor, do contramestre e do aluno. Isso chama-se hierarquia. Respeito. Qual que é o respeito? Vamos supor, está ali a roda de capoeira. Aí um aluno vai jogar contra o outro.
Ele vai bater no outro para valer? Peraí, é uma briga ou é uma roda de capoeira? Inclusive um dia no Face tinha lá uma pergunta, não sei quem se colocou, na roda vale tudo? E eu entrei lá e escrevi, não, na roda não vale tudo. Como vale tudo na roda? Peraí, isso aqui é uma roda ou é uma briga? Você está se defendendo numa briga, se é na briga, se bom, aí mudou a história, hein? Você vai passando por uma rua, vem alguém pra cima de você para te matar, para fazer alguma coisa, bom, aí sinto muito, né? Aí vale o que você sabe, né? Ou você morre, ou você se defende. E a autodefesa é permitida pela lei, a legítima defesa. É lógico que de repente você também não precisa dar um golpe na pessoa para matar a pessoa. Você pode só deixar ela lá, como se diz. Esse aí não vai mais te incomodar, fica aí no chão, né? Que depois alguém vai cuidar de você. Não é isso, né? Você pode só dar uma pancada só para tirar ele fora de circulação e boa, não precisa matar. Né? Porque tem muitos golpes que podem matar, mas tem muitos que o sujeito vai ficar deitado lá e não vai mais levantar. Pronto, vai lá pro Maricás para alguém cuidar dele. Né? Mais ou menos assim, né? Então, se é na roda não vale tudo. E eu nunca participei de nenhuma roda aqui em Campinas que eu vejo o pessoal, nunca vi ninguém dar um golpe no outro para valer. É uma roda. E até porque existe uma coisa, né? Na roda tem uns alunos, né? Por exemplo, Mestre Maia vai jogar com aquele menino ali. Mestre Maia vai dar para valer dele? Opa! Ele é o mestre ou é inimigo daquele menino? Já começa por aí. O mestre vai dar uma pancada ali para valer no aluno? Não, ele pode demonstrar. Ele pode dizer, fulano, eu vou fazer isso. E tira o pé. Solta o pé de uma vez. Né? Eu entendo que deve ser assim. Porque o mestre está lá para ensinar. Ele não está para bater nas pessoas. Agora, se o mestre Maia, como se diz, estiver passando por uma rua e alguém vier para cima dele, é lógico que ele vai se defender. Se ele não se defender, então, como é que faz? Ele vai apanhar? Ah, não, eu não vou bater nele porque ele não sabe se defender, eu vou dar um golpe nele de capoeira. Não, ele vai ter que se defender. E aí, né, um aluno, vou citar assim uma historinha, um aluno perguntou para o mestre, mestre, como eu faço para ter experiência? E ele disse, boas escolhas. O aluno disse assim, mas como eu faço para ter boas escolhas? Ele disse, más escolhas. Quer dizer, se você na vida faz algumas coisas erradas, você vai adquirindo experiência. Certo? Essas são as más escolhas, as coisas erradas. Que você já fica sabendo que aquilo são coisas erradas, para você saber quais são as boas escolhas. E na vida da gente, a gente passa por essas tais más escolhas. Quem é que não teve uma má escolha? Né? O caminho era aqui, ele resolveu ir por aqui, chegou ali e caiu dentro do buraco. Né? Isso é um ponto pacífico. Né? Isso todo mundo, isso passa todo mundo. Todo mestre, eu tenho certeza que o mestre Maia tem um monte de coisas que ele teve que escolher. Ah não, ele escolheu errado. Não, é que era aquela opção talvez naquele momento, né, que ele tinha que escolher. Ele escolheu aquilo. Ah, foi uma escolha errada? Sim, foi uma má escolha. Aí ele já fica sabendo que aquela escolha ele não faz nunca mais. Aí ele parte para outra escolha, que de repente pode ser a boa escolha. Eu também já fiz más escolhas na minha vida. Né? Acho que todo mundo já fez, né? Más escolhas. Aí a gente adquire experiência. Justamente a roda de capoeira também é assim. Né? Você vai lá e dá um golpe, mas aí o outro já estava pensando, ele vem e só mostra para você que, olha, toma aqui que você podia levar essa, então você não faz mais essa, faz de outro jeito, né? Faz o outro golpe, não faz esse que esse não vai não, então faz e sai. Né? Fazer o golpe e ficar, aí você leva, né? Aquele tipo de coisa. Então é muito importante saber esse tipo de situação. E justamente todas as coisas que a gente costuma fazer, eu fazendo pesquisas de documentos históricos aqui em Campinas, eu descobri um documento de 1815, onde ali perto da prefeitura tem uns prédios e tem um espaço entre dois prédios, que era chamado de Beco do Inferno. E ali tinham diversos bares. E ali os capoeiras iam para lá. Só que o jogo de capoeira era proibido em Campinas. Era proibido, ninguém podia fazer isso. Mas eles iam para lá assim mesmo, não queriam saber, eles iam para lá.
E então, uma pessoa que era conhecida como Negão, certo? Eu não tenho o nome dele, porque só está citado isso, de Negão. Ele estava lá um dia jogando capoeira, e aí a polícia foi lá, prendeu ele, levou ele pro tronco, deram as chibatadas nele e colocou ele na cadeia. Isso em 1815. Quer dizer, então, a capoeira não está aqui em Campinas de 40 a 50 anos. Está sim pelas pessoas que vêm vindo e continuando com ela, né? Mestre Antônio, Mestre Tarzan, Mestre Maia, Mestre Godoy, né? E todo mundo que está aí. Eles são assim, né? Os percussores, são as pessoas que continuaram com a capoeira. Mas ela já está aqui em Campinas há 200 anos, né? 1815. São 200 anos, né, que ela está aqui em Campinas. Já e no Brasil, desde quando vieram os primeiros escravizados, né, nessas lutas todas, que tem uma série de desenhos de 1700 e pouco, tal, que mostram pessoas em posição de jogar capoeira. Isso é só entrar lá no Google e pesquisar lá que, nossa, agora tem o Google, né, uma coisa fantástica, né? A gente entra lá e em 10 minutos a gente fica sabendo de coisas assim que antigamente a gente demorava 10 anos para saber. Em 10 minutos você fica sabendo de coisas fantásticas, principalmente a capoeira. Então, eu sempre digo o seguinte, que é importante, e eu lembro uma vez que teve um evento de capoeira aqui em cima, na Estação Cultura, em 2003 ou 2004, uma coisa assim, e se não me engano, todos os mestres que estão aqui estavam lá, Mestre Moraes também estava, Mestre João Pequeno também estava, depois nós fomos todos lá para a academia do Mestre Topete, ali no viaduto, era lá ainda, e eu lembro que naquela época, a prefeitura, a Secretaria de Cultura, tinha colocado um edital na praça, dizendo que os mestres que fossem fazer aquele edital, né, aquelas oficinas, teriam que ter registro no Conselho Regional de Educação Física. Sabe, isso, se diz, eu acho que me irritou mais do que os capoeiras. Me deixou muito mais irritado do que os capoeiras. E eu vim aquele dia para ali, e eu falei, olha, eu sei que o secretário de Cultura vai estar lá, e eu vou dar uma rachada nele, que é para ele aprender a ficar no lugar dele e não se intrometer nas coisas dos outros. Porque se você não sabe, não se intromete nas coisas dos outros. E aí, aquele dia estava lá uma série, já tinha tido as oficinas com o Mestre Moraes, Mestre João Pequeno e tal. E aí na hora lá da conversa, eu peguei o microfone, olhei assim, e aí o contramestre Topete estava assim, eu peguei e virei assim, e falei, você! Ele olhou para mim assim, já estava cansado, né, 3, 4 horas de oficina, acho que ele olhou para mim e falou, nossa, esse velho, em vez de mostrar outra pessoa, logo eu. Aí eu perguntei para ele, você tem educação física? Ele falou, não, seu Valdir. Eu falei, pois é, então você não tem competência para ensinar capoeira em Campinas. Mestre Moraes, o senhor tem capoeira, tem educação física? Eu falei, não, senhor, o senhor sabe que eu sou professor de inglês e de geografia lá em Salvador. Eu falei, pois é, o senhor também não tem competência para ensinar capoeira aqui em Campinas. Mestre João Pequeno, o senhor tem educação física? Ele disse, seu Valdir, eu demoro uma meia hora para escrever meu nome assim. Ele disse isso. Mestre João Pequeno. Eu falei, pois é, o senhor também não tem competência para ensinar capoeira aqui em Campinas. Eu falei, sabe por quê? Porque essa pessoa, o secretário de Cultura, botou um edital na cidade dizendo que para ser mestre de capoeira tem que ter registro no Conselho Regional de Educação Física. Nossa, eu joguei todo mundo para cima dele. 3 dias depois, ele anulou o edital. E aí, muito capoeira pode falar, ó, seu Valdir, o senhor me prejudicou porque eu ia fazer uma oficina. Não, filho, eu acho que eu não te prejudiquei, pelo contrário. Eu estou preservando a capoeira porque ela não tem nada a ver com a educação física. Não tem coisa nenhuma a ver. Vocês fizeram ali um aquecimento, tudo bem, é lógico que você não vai entrar numa roda sem fazer um aquecimento, isso é justo. Toda luta, todo jogo tem isso. O jogador vai entrar no campo, ele faz aquecimento. O boxeador vai lá falar, ele vai fazer um aquecimento também. Mas isso não tem nada a ver, a capoeira não tem nada a ver com a educação física. Mas isso foi muito interessante, eu estou contando esse fato, porque o tempo passou, os anos passaram, e aí um dia eu fui ali na academia do Mestre Topete, que era ainda lá no viaduto, e o Mestre Moraes estava lá. Aí de repente veio o Topete com o diploma na mão, e deu para mim assim, e eu vi. Ele se formou em educação física.
Gente, eu fiquei muito emocionado aquele dia. Eu achei assim uma coisa fantástica. Ele ter me mostrado o diploma dele, que se formou em educação física. Assim como podia ser um diploma de administrador de empresa, de qualquer coisa. Mas era um diploma. Entendeu? Era um diploma de superior, de educação superior. Podia ser qualquer um. Podia ser de economia, de administração, podia ser professor de história, de inglês, de qualquer coisa. Era um diploma. Então eu estou citando isso para as pessoas entenderem o seguinte: não fiquem só na capoeira. Vão para a escola, estudem, se tornem alguma coisa importante, para que você amanhã possa viver não só da capoeira, mas também daquilo. A gente tem que ter um estudo, tem que ter uma base de estudo. A gente precisa ser alguém na vida. E eu estou falando isso para as pessoas, não estou falando assim só para esses meninos aqui não. Eu estou falando inclusive até para mim mesmo, certo? Que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis saber. Eu sempre quis saber o porquê disso, o porquê daquilo. Vou para a biblioteca, eu tenho livro, inclusive vai sair um livro meu no mês que vem, que é sobre aquele escravizado Elesbão que foi enforcado lá no Lago Santa Cruz, né, em 1835, que teve a cabeça e as mãos cortadas por conta de um possível acusação de assassinato de um capitão da Guarda Nacional, né? Então esse aqui é um modelo do livro, né, que vai ser lançado no mês que vem sobre esse personagem que foi enforcado em Campinas, era um negro escravizado, né? Então quer dizer, a gente precisa saber. E para a gente escrever alguma coisa sobre alguém, a gente precisa ler, a gente precisa pesquisar. Se eu for escrever sobre o Mestre Maia, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que falar com ele, eu vou ter que saber. Isso chama-se cultura. Então, esses meninos estão na escola, ótimo, parabéns, mas não parem nunca. Não fiquem só naquela, não, agora eu jogo capoeira e eu só fiz até a 8ª série, tá bom demais. Não, não tá bom demais. Esses dias a gente fez um seminário lá no Salão Vermelho sobre a doença falciforme. E a pessoa que foi lá falar, ele tem 35 anos de idade, é um professor doutor, 35 anos de idade. Quando eu vi aquele menino assim, eu fiquei olhando assim, eu falei, será que é ele? Aí eu falei, o senhor que é doutor tal? Sim, sou. E aí, depois na hora da apresentação, ele se apresentou como professor, doutor, dá aula no Unicamp para outras pessoas com 35 anos de idade. Eu achei assim, eu falei, nossa, ele é um menino, 35 anos de idade, já é professor, doutor. Então, sabe, essas coisas que a gente fala, é assim, ele está dando lição? Não estou dando lição não, porque cada vez que a gente vem falar, eu estou aqui aprendendo, tá? Eu estou aqui aprendendo com vocês, certo? Eu sempre venho nas rodas de capoeira para aprender. Eu não venho para ensinar, eu venho para aprender. E hoje, aqui é mais uma aula que as pessoas estão me dando. Isso aqui para mim é uma aula. Não sou eu que estou dando aula aqui, quem está me dando aula são vocês. Todos, os alunos, contramestres, mestres, professores, são vocês que estão me dando essa aula. Então é assim, eu acho que é muito importante a gente vir falar, mas eu não gosto só de falar, eu gosto de conversar com as pessoas, né? Porque eu não me sinto assim, tão superior às pessoas, pelo contrário, eu não sou nem mais nem menos que vocês, eu sou igual a vocês. Né? Ah, mas é que o senhor sabe isso. Aí eu digo, estude, que você também sabe, leia, que você também sabe. Ninguém sabe mais do que ninguém. Eu não conheço ninguém que sabe mais do que ninguém se ele tivesse estudado. Então, essa questão é simplesmente, você não sabe falar inglês? Ora, estude que você aprende. Você não sabe falar em árabe? Estude que você aprende. Você não sabe falar em banto? Estude que você aprende. Né? Por exemplo, uma palavra muito boa que eu sempre digo, Ubuntu, quer dizer, nós somos porque somos o que somos. Aí eu falo, nossa, só essa palavrinha quer dizer tudo isso? É interessante, né? Ubuntu. Nós somos porque somos o que somos. Isso é uma palavra banto, né, que se usa muito na África. Quer dizer, a unidade. E para mim, capoeira, eu entendo, é unidade. Todo mundo. Vocês estavam ali jogando agora há pouco. Não estava todo mundo unido? Tinha o pessoal tocando atabaque, o outro tocando berimbau, o outro tocando pandeiro, certo? Mas estava todo mundo junto. Não tinha ninguém separado ali, não é? Os que estavam jogando porque tinha gente tocando, e aqueles que estavam tocando, que era justamente para os outros jogarem. Então, entre ali, estava todo mundo junto, não tinha ninguém separado ali. Aí aqueles que estavam batendo palma também.
né? É justamente o incentivo, né? A palma para capoeira, né? Paranauê, Paranauê, Paraná, né? E todo mundo batendo palma, né? Para fazer o quê? Para incentivar o capoeira a jogar, né? A palma é isso, é o incentivo, né? O complemento do atabaque, do berimbau, do pandeiro é a palma, né? Para encher, para fazer movimento na roda. Então eu acho muito importante, sabe, essa coisa de união. Para mim, capoeira significa união. Todo mundo junto, Ubuntu. Né? Nós somos porque somos o que somos. Né? E eu sempre falo dessa palavra, porque é uma coisa assim, que a população negra nesse país foi assim, de todas as maneiras tentaram acabar com ela. Por exemplo, traziam da África determinada família e vendiam ela toda dividida. Vendiam o pai para cá, o filho para cá, a mãe para lá e não sei quem, que era para não ficar junto. Mas não adiantou nada eles fazerem isso, né? A gente continua junto. Então, Ubuntu, né? Ubuntu, né? É isso. E eu gostaria assim, se de repente alguém tivesse alguma pergunta que eu pudesse, né, responder, né? Se eu não puder, como diz, eu corro para os universitários que estão vendo um lá de camisa amarela, né? Está lá o universitário de camisa amarela, eu já chamo ele, vem cá ajudar a explicar isso aqui, que eu não sei o que ele quer estar perguntando. Então é assim, eu estou assim aberto para que as pessoas possam perguntar alguma coisa que eu possa explicar. Se eu não puder, né, a gente chama os universitários, tem um monte ali, estou vendo um ali de barba branca ali, né? Estou vendo mais outro ali, estou vendo o mestre Maia lá, esse aqui então, e barba branca e bigode preto, você vê, ele pinta o bigode, tá? Então é isso, né, gente? Vamos fazer assim, um bate-papo. Eu não quero ficar aqui só como o palestrante, não gosto disso não, sabe? Porque eu costumo dizer assim, o povo negro é o meu povo, é a minha gente. Então eu não quero ficar longe, tanto que quando eu cheguei aqui, você estava lá, eu falei, não gente, pelo amor de Deus, vem aqui, bem pertinho de mim, não gosto de ficar lá longe, fica parecendo que eu sou o tal. Não, eu não sou o tal não, talvez eu seja até menos que vocês. Gente, tudo bem. E aí eu tenho, não, vamos ler, aí não dá não lembro porque tem outro compromisso, tem outro, e eu não consegui ainda nem ir lá. Tudo bem, vou chegar. Pessoal, eu acho que tudo tem na hora, né? Não vejo o pessoal com toda essa sorte, né? Como eu queria tirar umas 2 horas por dia para ligar para ele, já tem muita correria aqui da gente. E aí, se alguém falar assim, bom, então amanhã eu vou te ensinar 2 horas, se alguém falar assim, você vai ter um jogo de capoeira lá, se eu vou, larga a minha 2 horas e vou lá. E o Tennessee é o registro mais antigo que eu achei. Isso bem antes do Zé né? Ó. Boletim de ocorrência? Então, sabe o que era? Era assim. Depois eles teve o registro na relação de preso da cadeia, porque a cadeia era onde hoje é o túmulo do Carlos Gomes. Ali na Praça Bento Firino tem o túmulo do Carlos Gomes, certo? Ali é o túmulo dele, está enterrado ali. Então ali foi a primeira cadeia da cidade. Era a cadeia, a Câmara e o Tribunal do Júri. Então todo aquele espaço ali se chamava Largo da Matriz, Largo da Cadeia, não era Praça Bento Firino. Isso veio muito tempo depois. Certo? É só ir lá, não tem lá uma pessoa sentada lá, talvez então da data de nascimento dele e a data de falecimento. Campinas foi fundada em 1774, dia 14 de julho. E aí, ali era a cadeia. Então tem um registro ali, como essa pessoa que estava jogando capoeira lá no meio do inferno, e aí foi preso e foi açoitado. Em 1815. É o primeiro registro aqui em Campinas de capoeira oficial. Pode até ter existido outras coisas que aconteceram aqui em Campinas antes disso, mas eu não tenho registro porque é assim. Muitos documentos aqui, em Campinas, antes de se formar a vila, que a vila foi fundada, foi levada à vila em 1797, então esses documentos antes de tudo foi aqui no Estado. Então você tem que ir lá, para pesquisar, essa coisa toda. Bem antes de Campinas. Mais ou menos 1815 é o primeiro registro de alguma coisa com referência à capoeira aqui no Sul, que ainda se chamava Vila de São Paulo. 1815 era Vila de São Paulo, não era Campinas ainda, era Vila de São Paulo. O primeiro nome de Campinas foi Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas de Mato Grosso e Jundiaí. Esse é o primeiro nome de Campinas, Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas de Mato Grosso e Jundiaí. Esse foi o primeiro nome que deram em 1774. Depois, em 1797, ela foi elevada à Vila de São Carlos. Quando ela foi elevada à Vila de São Carlos, tinha 2.148 pessoas morando aqui em Campinas.
e 895 eram negras. Quer dizer, então Campinas sempre teve a maioria da população negra, que de 2.148 você tirar 895 negros, então quase 50% era negro, certo? E depois foi elevada a cidade em 1842. Aí se tornou cidade em fevereiro de 1842. Valdir, é o seguinte, essa semana eu estava ouvindo uma história na CBN, mas eu ouvi a história de uma forma superficial, não deu para mim entender direito. E está tendo um movimento aqui na cidade, parece que pelo departamento de cultura da cidade, de estar dando nome para algumas ruas, né, da cidade, com o nome de alguns personagens negros importantes do passado. Aí eles falaram a história, acho que é da igreja de São Benedito, me parece, que é a igreja mais antiga de Campinas, e ela tem uma relação com o nome de um negro, né, que era muito famoso na época pelo fato de ser curandeiro. Ele curava através das ervas, né? E eu não sei se o nome, aí eu não ouvi isso, eu não sei se o nome dele era Benedito, alguma coisa, que se o senhor soubesse alguma coisa para falar para mim sobre isso, para nós. Então era assim, é o mestre Tito de Camargo Andrade. Tito de Camargo Andrade. Ele era um negro africano, ele era escravizado da família Camargo Andrade, que é Francisco José de Camargo Andrade. Sabe aquela rua que tem lá em cima do castelo, que desce lá para o Guanabara? Francisco José de Camargo Andrade. Então ele era escravizado daquela família. E quando ele foi alforriado, ele adotou o nome da família, Tito de Camargo Andrade. Então, ali onde hoje é a igreja de São Benedito, era um espaço, era um jazigo para se enterrar pessoas. Porque em 1828, Dom Pedro proibiu que se enterrasse as pessoas dentro da igreja e ao lado das igrejas. Então, o cônego Cipião fez lá um jazigo. Então as pessoas pagavam para ser enterradas lá. Depois ele faleceu e deixou aquilo para a sobrinha dele. Aí então entra o mestre Guido na história. Certo? Ele, junto com algumas pessoas da cidade, ele conseguiu que a sobrinha do cônego doasse aquilo para ele. Então, através daquilo, aí ele resolveu construir ali a igreja de São Benedito. Então, o mestre Guido, além de ser benfeitor, que mexia com ervas e tal, ele ajudava muito um médico aqui em Campinas chamado Dr. Ricardo, que hoje é rua também ali perto da rodoviária, Dr. Ricardo. Então, quando tinha alguns problemas e tal, o mestre Guido era chamado, então ele pegava as ervas dele, as plantas, fazia aquele amassado e tal, curava ferida, isso, aquilo, recebia dinheiro, ele fazia também chapéu, esteiras de palha, e com esse dinheiro ele ia construindo a igreja. Bom, depois disso ele acabou falecendo sem terminar a igreja. Aí entrou uma pessoa chamada Ana Gonçalves, que era amiga dele, e resolveu terminar a igreja que o mestre Tito tinha começado. Então, ela conseguiu terminar a igreja, e a frente da igreja foi feita por Ramos de Azevedo, que é o mesmo que construiu a frente da catedral, tinha uma série de espaços na cidade. Inclusive, se vocês forem lá na estação rodoviária, tem uma série de fotos de prédios que ele construiu aqui em Campinas, casa de saúde, uma série de coisas. Então aí o Ramos de Azevedo foi lá e fez a frente e terminou, tudo gratuitamente. O pessoal foi lá para a igreja. Aí terminou de construir a igreja de São Benedito, que é o mestre Tito de Camargo Andrade. Era um negro alforriado. E ali ao lado da igreja de São Benedito também teve o primeiro cemitério da cidade, que primeiro chamava cemitério dele e depois cemitério dos escravos. Ali um pouco do lado, que era o primeiro. Era bem longe do centro da cidade, porque o centro da cidade era 3 ruas, Barão de Jaguara, Doutor Quirino e Lusitano. E 2 atrás dessa, a General Osório, que antigamente se chamava a Rua das Casinhas, depois a Tomás Alves, que era a Rua da Cadeia, e a outra, Benjamin Constant, que era a Rua da Matriz, que era a Igreja do Carmo. E a catedral ainda estava sendo construída. A catedral começou com a construção em 1807 e terminou em 1883. É isso. Não só para as pessoas que nasceram aqui, mas para aqueles que não nasceram aqui. Eu não nasci aqui em Campinas, eu nasci numa cidade lá no final do estado, em Dracena.
quase perto do Rio Paraná. Né? E aí sempre vinha para cá e sempre nos adotei Campinas como a minha cidade, né? Vamos dizer assim, a segunda cidade. Né? Então, eu conheço toda a história dessa cidade. E estou precisando, né? Faz muito tempo que eu preciso aqui, mas ainda tem muita coisa para fazer ainda dessa cidade aqui. Eu acho que a participação dos negros aqui, nessa cidade, foi primordial, essencial. Foram eles que construíram a catedral, foram eles que construíram o Palácio dos Azuleiros, foram eles que calçaram a rua, que fizeram uma série de coisas para a cidade. Então é muito importante a gente saber a história da cidade. E é assim, por exemplo, toda a história, sabe? Por exemplo, eu pergunto para esse senhor, como o senhor chama? Ele vai dizer o nome dele. Aí eu digo, onde o senhor nasceu? Na cidade tal, fulano, tal lugar. Quem são seus pais? Fulano. Quem são seus avós? Fulano. Ele está me falando a história deles. Você trabalhou aonde? Eu trabalhei naquela empresa. Eu trabalhei 10 anos ali, 5 anos não sei aonde. Ou então eu trabalhei 40 anos só numa empresa. Ele está falando a história dele. Então, sabe, tudo é história. Tudo é história. O país se forma em história. Uma família se forma em história. A gente tem uma história. Todo mundo aqui tem uma história. Essa senhora, por exemplo, eu perguntava, onde eu sou dele? Ali a tal, assim, como me chama tal? Quem são do tal volta, fulano? A história dessa criança, a história dessa família, é a nossa história. Então eu acho muito importante a gente pesquisar, saber também da história da gente. Quem foram os nossos antepassados. É muito importante. De repente você vai descobrir, sei lá, 300 anos, vai pegar alguma pessoa até de muita importância que você nem sabia. Eu um dia estava pesquisando lá na Câmara Municipal, e aí tinha um colégio em Campinas, que chamava Colégio São Benedito, que foi fundado por um professor negro, e só que ele aceitava, além das crianças negras, ele aceitava também as crianças de imigrantes pobres, italianos, espanhóis, que começaram a vir para cá depois da abolição dos Estados. Muito bem. E aí, de repente, eu vi todos, né? Ícaro Búfalo. Aí eu falei, nossa, Búfalo, mas é um nome assim, dificilmente existe nessa cidade. Então tem um vereador que chama Paulo Búfalo. E aí eu liguei para ele. Falei, Paulo, você está aí, tá? Você quer descer aqui? Ele desceu lá e eu mostrei para ele. Eu falei, olha aqui, ó. Aí ele olhou e falou, nossa, meu bisavô. Eu não sabia que meu bisavô tinha estudado nesse escola. Ele ficou emocionado. E aí ele tirou foto para levar para a família dele para mostrar que o bisavô dele tinha estudado numa escola. Negros. Era uma coisa que ele não sabia. Então, você sempre descobre algumas coisas importantes. Por exemplo, um dia eu estava lá na Câmara também pesquisando, achei um documento de 1837, que era uma relação de presos que estavam na cadeia. E um deles deu por endereço o bairro de Viracopos, em 1837. Quer dizer, já existia Viracopos. Não é o nome da agora. São nada 100 e tantos anos, né? 150 anos, 100 e poucos anos, por aí. Uma coisa interessante que muita gente não sabe, os documentos que estão lá. Mas são documentos que fazem relação à história dessa cidade. Então eu acho assim que é muito principal, porque eu costumo dizer que é como uma capoeira, tem uma história dentro da cidade. Dos mestres que já passaram por aqui, esqueci de falar de um muito importante, mestre Irandir, né? Esqueci de falar dele, desculpe. Pessoas muito amigas e tal, a gente sempre batia muito papo junto, conversava e tal. Eu acho que são pessoas que a gente não pode esquecer. Ah, mas ele já morreu, e daí? Eu acho que ele não morreu com a capoeira. Com a capoeira não dá para morrer. Né? Quem foi com a capoeira não dá para morrer. Mas o mestre Godoy agora ele não tem mais, ele agora é evangélico. Ah, tá. Mas a minha continua sendo capoeira. Para mim ele continua sendo. Ele continua sendo mestre. Ele quando ele encontra coisa na rua, mestre. E aí, tudo bem? Tudo bem. Continuo chamando ele de mestre. Eu acho que é uma coisa assim, né, que diz aquela questão do respeito. Respeito, que aqui eu disse, né, da hierarquia, do respeito e da humildade. Hierarquia, respeito e humildade. Certo? E aí, essas três coisas para todo mundo. Não é só assim do aluno para o mestre, para o contramestre, para o professor. Não.
É de todo mundo para todo mundo. Porque senão, aí o professor fala assim, ah não, eu não vou respeitar esse aluno, eu vou. Então como é que fica? Como é que ele vai ensinar se ele não respeita as pessoas? Se ele não respeita, por exemplo, o mestre. Por exemplo, se eu perguntar para o mestre Maia, quem foi seu mestre? Ele vai falar, esse é história, né? Se eu perguntar, quem foi seu mestre? Ele vai falar, fulano. Não é? Aí é aquela coisa, respeito. Você não pode deixar de falar do seu mestre. Né? É como aquela história, o aluno perguntou para o mestre, como é que eu faço para ter tal coisa? Experiência, como é que eu faço para ter isso? Mas escolhas. Olha, se você não respeita o seu mestre, você está fazendo uma má escolha. Essa é uma má escolha. Né? Porque de repente tem gente assim, fazer o quê? Que, né, as pessoas, né, não são todas iguais. De repente eu aprendo capoeira com o mestre Marcão, aí um dia eu pergunto, quem foi seu mestre? Ah, ninguém, eu aprendi sozinho. Aprendeu sozinho? Olha agora, e o meu respeito com o mestre? Eu esqueci que foi ele que me ensinou, quer dizer, na hora de me ensinar tudo bem, né? Aí agora não, eu não tenho mestre, eu aprendi sozinho. Ah, você aprendeu sozinho? Nossa. Há uns 2 anos atrás, eu fui para a minha cidade. E aí eu fui numa casa onde mora a minha primeira professora. A mulher que pegou na minha mão e me ensinou a escrever A, E, I, O, U. E eu fui lá na casa dela. Nossa! Quando abriu a porta, eu entrei para conversar com ela, que ela veio conversar comigo, sabe? Foi muito assim, sabe? Muito mesmo. Ah, você chorou? Foi a minha primeira professora. E hoje eu escrevo um livro, sabe? Porque ela me ensinou a escrever. Se ela não tivesse me ensinado a escrever, não é que eu ia escrever um livro hoje, se ela não tivesse pegado na minha mão para ensinar A, E, I, O, U. E a gente tinha um respeito tão grande pela professora, que a gente passava na casa dela para ir com ela para a escola. E aí eu digo, a questão da educação, né? Que justamente também tem que estar no meio dessa conversa toda, né? Porque se você não tem educação, puxa vida, fica muito difícil. Fica muito difícil. E não é educação de você saber matemática, português, isso é outra coisa, isso é cultura. Isso é cultura. Né? Você saber matemática, inglês, português, física, química, isso chama-se conhecimento, cultura. Eu estou falando daquela educação de respeito das pessoas. É essa a educação. Né? Que infelizmente, não é que infelizmente, é que isso tem na escola. A professora não está lá para dar educação, ela está lá para ensinar as pessoas a ler e escrever. Educação a gente traz de casa. Educação a gente leva de casa. E não é a professora que é obrigada a dar educação para os filhos da gente. Não, somos nós que temos que ensinar a educação para as crianças. O respeito a outra criança, o respeito a uma pessoa mais velha. Fala, mais velha, aí fala mais. Não, eu não estou, para mim não é um termo pejorativo. Essa pessoa é mais velha. Hoje fala que é idoso, mas eu não vejo que você falar que essa pessoa seja, nossa, o seu Valdir é mais velho. Tudo bem, qual o problema? Ninguém me ofendeu falando isso. Eu sou mais velho. Eu não vou falar, se o Marcão falar para mim, o senhor é mais velho que eu. Eu vou falar, Marcão, o que é? Você fala esse negócio comigo? Eu sou mais velho que ele, eu tenho 70 anos, eu sou mais velho que ele. Agora eu só sou mais velho que o Mestre Maia, que tem 40, então aí tudo bem. Tudo bem? Olha, ele falou uma coisa boa, que as crianças precisam comer. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, né? Então, ó, gente, olha, eu quero agradecer a oportunidade de vocês terem me dado, poder vir aqui falar para vocês. Isso é uma aprendizagem, é mais uma aula que eu aprendi hoje, né? Poder vir aqui falar para vocês. Eu me chamo Valdir. Se qualquer pessoa precisar de alguma coisa de história da cidade, e se eu puder ajudar, né? A gente está à disposição de qualquer um, tá? Muito obrigado a vocês pela presença. Oi. Só mais um. Tudo bem. Só a saideira. Tipo assim, nas rodas de capoeira, a maioria dos capoeiristas, eles ouvem muito a palavra mandinga, né? Mandinga é muito relacionada a, assim, feitiçaria, alguma coisa no trabalho que o cara faz com o outro e tal. Pô, a minha mandinga é assim, minha mandinga é assada e tal, preciso mandingar, entendeu? Só que a palavra mandinga, ela tem uma outra conotação, que a maioria das pessoas não
sabem, né? Sim. E outros não pesquisam, né? Eu gostaria que você falasse algo a respeito. Sim, olha, Mandinga para mim é assim, certo? Logicamente ela tem aquela conotação de que alguém fez algum feitiço contra alguém, né? Que alguém fez alguma coisa contra alguém, mas eu acho que tudo isso, Mandinga para mim é mais uma questão de jogo, de malícia, né? De trejeito, né? Que tem muito na capoeira, né? Aquela coisa da malandragem, dentro da capoeira para mim é isso. Agora tem a Mandinga, né? O jogo de segura, você vai para a direita, mas o cara pensa que você vai para a esquerda, você vai reto, quer dizer, enganou completamente, né? Porque o cara achou que você ia para a esquerda, aí você saiu, ele pensa que você vai para a direita, você não vai, você segue reto, e aí você pega ele. Para mim isso é Mandinga, é o jogo, é a malícia. Agora tem a Mandinga, como você disse, que é a feitiçaria, essa coisa toda. Mas são coisas tudo, e muitas vezes também são crendices populares, né? Nossa, fulano ficou daquele jeito, porque não sei quem fez uma Mandinga para ele. Esse termo genérico, né, de dizer que fez uma Mandinga. Então para mim, dentro da capoeira, a Mandinga é tudo isso. É o jeito, o trejeito, a malícia, é o jogo de perna, braço, essa coisa toda. Então é toda aquela, né? Aquele andar, né, de capoeira, né, que você pique e vai, tem toda essa malícia dentro da Mandinga. Eu acho que é assim. Beleza? Gente, muito obrigado pela aula que vocês me deram hoje. Parabéns a todos vocês. Meninos, estudem. Muito, viu? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Abraço.